Bom, pessoal, dando continuidade aqui à aula de sistema respiratório. Então, depois que você já fez a inspeção estática no paciente, a gente vai fazer a inspeção dinâmica. Então, na inspeção dinâmica, como o próprio nome já diz, né, você vai avaliar a dinâmica respiratória do paciente, tá? Então, você vai avaliar a movimentação da caixa torácica durante a respiração. Então, o que nós vamos avaliar? Amplitude e profundidade da respiração, a frequência, o ritmo, se o paciente usa algum tipo de musculatura acessória, se tem alguma retração e se é simétrico ambos os lados do tórax, tá? A gente considera eupneico o paciente que tem de 12 a 20 incursões respiratórias por minuto, lembrando que dependendo da literatura pode haver uma variação. Alterações respiratórias. Então, como a gente já falou um pouquinho disso, né? Na inspeção dinâmica, a gente também vai avaliar algumas alterações. Então, a gente avalia a dispneia, que eu já falei, que é a dificuldade para respirar, bradipneia, quando o paciente tem uma respiração lenta e superficial, a taquipneia, que significa uma respiração rápida e superficial, a hipopneia, que é uma respiração lenta e profunda, e aí temos outros termos que também vocês podem ver aí na assistência. Então, por exemplo, a gente tem aqui a ortopneia, que é a dificuldade respiratória quando o paciente está deitado, né? Então, ele, quando está em pé ou sentado, respira normalmente. Aí, quando deita, começa a sentir dispneia. A gente chama isso de ortopneia. Tem também a platipneia, que ocorre uma dispneia que está relacionado principalmente à diminuição da saturação de oxigênio arterial, tá? E isso ocorre, por exemplo, quando o paciente está em decúbito e ele acaba sentando ou ficando em pé, certo? Então é ao contrário da ortopneia. Então o paciente ele estava deitado, ele senta ou fica em pé e apresenta a dispneia, tá? Pela diminuição de saturação de O2. E tem a trepopneia, que é uma sensação de dispneia também, quando o paciente está na posição lateral. E aí, quando ele vira para o outro lado, né, para o lateral oposto, isso pode melhorar ou desaparecer. Tá? Isso pode ter a ver com algum problema de um dos lados do pulmão. Além disso, a gente tem outros tipos de padrões respiratórios que vocês também vão ver que o paciente pode apresentar. Então, por exemplo, a gente tem a hiperpneia, que é uma respiração rápida e profunda, eu já falei. Também podemos ver a apneia, né, que é a ausência de respiração. Existe a respiração atáxica ou de Biot, que é uma respiração totalmente irregular, superficial ou profunda, com curtos períodos de apneia. Então, o paciente ele respira, às vezes bem profundo, às vezes bem superficial e por um tempo ele fica sem respirar. Vou mostrar aqui as curvas para vocês entenderem melhor. E tem outras duas respirações que são bem conhecidas, que é a respiração de Kussmaul, que são inspirações rápidas e amplas, intercaladas por apneia, e tem a de Cheyne-Stokes, que é uma respiração lenta e superficial, que depois se torna rápida e profunda, alternando com períodos de apneia. Então aqui, ó, vocês vão entender um pouquinho mais cada uma dessas respirações que eu falei, tá? Então vejam, taquipneia, respiração rápida e superficial, bradipneia, respiração lenta e superficial, apneia, ausência de respiração, hiperpneia, respiração profunda, né, e rápida. E aí a gente tem a Kussmaul, que são respirações bem rápidas, superficiais, Cheyne-Stokes, que vai intercalar com um pouco de apneia, e a Biot, que é uma mistura aí de todas, né? Que tem respirações rápidas, superficiais, profundas e apneia também, tá? Então isso, gente, todas essas alterações, elas podem estar relacionadas com diversos tipos de doenças, problemas neurológicos e propriamente problemas respiratórios. Mas por enquanto vocês só precisam saber que existem esse tipo de respirações, tá? Então, já feito a inspeção estática e dinâmica, a gente vai fazer a palpação, tá? Então, o que nós vamos avaliar na palpação?
Identificar áreas sensíveis do paciente, ver se tem massas torácicas, desvios traqueais, né, como eu ensinei para vocês, fazer a mobilidade da traqueia, expansibilidade e simetria do tórax do paciente, tá? E por último, o frame do tóraco vocal. Vou explicar cada um para vocês. Então, traqueia, já falei, vai posicionar, vou colocar no vídeo aqui mais uma vez, tá? Vou posicionar a traqueia do paciente, dedo indicador e polegar e mobilizar a traqueia, certo? Para ver se tá móvel. O ideal é que esteja móvel, certo? Deslocando de um lado para o outro. E aí, nesse momento que eu estou avaliando a traqueia do paciente, eu posso identificar massas, atelectasias, pneumotórax, que vão deslocar a traqueia para um dos lados. Então, tem que avaliar a simetria. Depois, eu vou avaliar a expansibilidade torácica. Gente, como que a gente faz? Então, a expansibilidade torácica a gente avalia circundando a nossa mão no tórax do paciente. Primeiro, a gente avalia o tórax anterior. Então, eu vou colocar, ó, como vocês estão vendo aqui, vou pegar a caneta para facilitar. Vou espalmar a minha mão por toda a região do tórax, dos dois lados, ó, tá? E o meu dedo polegar, ele vai ficar unido, certo? Então, essa é como se fosse essa é a posição 1 e essa é a posição 2 depois que o paciente respirou. Então, eu vou unir os polegares e deixar minha mão espalmada. Quando o paciente inspira, esse tórax expande e aí vai aparecer o que aqui? Um espaço entre os dois polegares, tá? Isso quer dizer que o paciente tem boa expansibilidade torácica. Quando for no tórax posterior, eu também consigo avaliar. Então, eu posso avaliar no ápice, ó, tá vendo? Os dedinhos sempre juntos e na base os dedinhos sempre juntos e a mão toda espalmada no tórax do paciente. Quando o paciente inspirar, com os dedos voltados para cima, esses dedos vão se distanciar. É uma coisa bem suave, tá, gente? Não é que o dedo vai super distanciar, tá? Mas ele vai distanciar. Então você vai estar lá com a mão espalmada dessa forma, certo? Quando o paciente fizer a inspiração, vocês vão avaliar esse movimento, ó, de inspiração, porque sua mão vai acompanhar a inspiração do paciente em todos os lados do tórax. Bom, além disso, a gente vai palpar linfonodos, né? Procurar se tem alguma alteração. Então, a gente apalpa pescoço, na região supraclavicular, ou seja, em cima da clavícula, tá vendo? A clavícula tá aqui. E também palpar regiões axilares, tá? Em busca de linfonodos, para ver se eles estão aumentados, dolorosos, se o paciente se queixa de alguma coisa. E depois vamos avaliar o frêmito tóraco-vocal, pessoal. Então, o frêmito tóraco-vocal, o que é isso? Quando a gente fala, existe uma transmissão da vibração do movimento do ar desde lá da nossa corda vocal até a parede do tórax, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos espalmar a mão, como está mostrando nessa foto, em vários pontos do tórax do paciente, comparando um lado com o outro, tanto no tórax anterior como no tórax posterior, e vamos pedir para o paciente pronunciar palavras que emitam intensas vibrações. Então, as palavras mais comuns que a gente pede, né, é 33 e 1, 1, 1. Então, eu vou pedir para vocês colocarem a mão agora aí no tórax de vocês, em qualquer um desses locais, e falar a palavra 33. E vocês vão sentir na palma da mão de vocês uma vibração. Essa vibração que vocês estão sentindo se chama frêmito tóraco-vocal. Então, nós avaliamos comparando um ponto ao outro. Então, comparei os ápices, desço, vou comparar ponto 2, desço, vou comparar o ponto 3. Vejam, eu sempre desço do mesmo lado, tá? Fazendo a comparação. Então, eu vou avaliar esses 4 pontos na frente e esses 5 pontos na região posterior do tórax, tá?
Quando eu tenho o frêmito tóraco-vocal diminuído, ou seja, eu não sinto muito a vibração na minha mão, pode ser que o paciente tenha alguma obstrução brônquica, como por exemplo no efizema, pode ser que o paciente tenha um pneumotórax, que está criando uma barreira entre o pulmão e o tórax, ou pode ser que ele tenha um derrame pleural, que não deixe que essa vibração passe até a parede do tórax. E quando eu tenho um frêmito tóraco-vocal aumentado, isso pode ser quando eu tenho, por exemplo, líquido ou alguma consolidação, que vai facilitar a propagação dessa vibração, tá? Então, essa é a palpação. E por último, nós vamos realizar a percussão. A percussão, pessoal, ela é um complemento da ausculta e da palpação. Então, ela vai também ser feita de forma comparativa. Sempre deve ser feito nos espaços intercostais, senão a gente vai ficar percutindo sempre o osso, isso não faz sentido. E também vamos percutir desde lá do ápice pulmonar até a base pulmonar, tá? Com a percussão, a gente consegue avaliar se tem ar, se tem líquido ou se tem massas naquele local que eu tô palpando. Locais que eu vou realizar a percussão. Então, a percussão, ela tem os mesmos pontos de realização da ausculta, que são um pouquinho mais do que na palpação, tá? No frêmito tóraco-vocal. Então, eu vou palpar 9 pontos no tórax posterior e 5 pontos no tórax anterior, seguindo essa sequência. Tá? Vejam, a gente sempre começa do ápice e sempre termina na base do pulmão, ok? Então, eu vou sempre fazer de forma comparativa, vou pro 2, 3 e vou comparando, tá? Então, vou fazer isso na frente e atrás em todos esses pontos que vocês estão olhando aí no slide, sendo que a técnica de palpação, já cheguei a explicar um pouquinho na sala de aula, mas ela basicamente é essa técnica aqui da foto. Então, eu espalmo a minha mão e um dedo que eu vou percutir, fazer uma percussão indireta no espaço intercostal, e com a outra mão eu vou bater em cima desse dedo para gerar o som de percussão em todos esses pontos. Vejam, pessoal, vocês têm que fazer essa percussão em volta da escápula, senão vocês vão percutir escápula. Escápula é osso e o som vai ser sempre o mesmo para o osso, ok? Ó, outra foto aqui para olhar melhor. Então, essa é a técnica de percussão indireta. Como assim? Eu coloco o dedo no espaço intercostal de uma mão, da outra mão com outro dedo, eu percuto em cima desse dedo, tá? Que tá espalmado. E a percussão direta, eu já venho direto com o próprio dedo e percuto o local onde eu quero avaliar. Qual que é a característica dos sons da percussão? Então, o que a gente vai ouvir quando o paciente está normal, quando ele está saudável, se chama som claro pulmonar, tá? É um som de timbre grave e oco que emite a presença do pulmão cheio de ar lá. Mas existem possibilidades de vocês auscultarem sons anormais, tá? Então, os sons que existem, né, além do claro pulmonar, são maciço, submaciço, hipersonoridade e timpânico. E aí, cada um deles pode nos dizer alguma coisa. Então, o maciço, ele é um som bem seco que diz que está presente principalmente em ossos, em locais que são 100% maciços, tá? Então, se isso estiver acontecendo no pulmão, pode ser que o paciente tenha um derrame pleural. O submaciço, ele é mais suave, de frequência mais alta que o maciço. E isso pode estar presente também quando eu estiver fazendo percussão no fígado, quando eu tiver atelectasia. Gente, não sei se todo mundo sabe o que é atelectasia, mas a atelectasia significa regiões do pulmão onde não tem troca gasosa, por algum motivo, por alguma infecção, tá? E pneumonias. O som de percussão de hipersonoridade indica um aumento que tem mais ar no pulmão ou na pleura, tá? Que pode ocorrer no pneumotórax, por exemplo. E o timpânico é um som bem oco, como se fosse de tambor, quando tem um grande pneumotórax também, que normalmente deveria ser auscultado somente em órgãos ocos. E para finalizar, a gente tem a ausculta, tá? A ausculta, pessoal, como vocês já sabem, né, a gente realiza com o estetoscópio, tá? Serve para avaliar os ruídos
normais e anormais que vão ser produzidos aí durante a respiração. Então, nós conseguimos auscultar tanto na inspiração como na expiração. E, claro, quando o paciente fala alguma coisa ou tosse, também é possível identificar ruídos, tá? Quais são os 3 elementos básicos da avaliação da ausculta? Então, primeiro, a gente vai avaliar quais são as características dos ruídos respiratórios. A gente vai avaliar a presença de ruídos adventícios. Então, ó, guardem essas palavrinhas, porque isso aqui significa sons anormais, tá? Todas as vezes que vocês virem ruídos adventícios, a gente está falando de sons que podem nos dizer que algo de errado tem lá no pulmão do paciente, tá? E também podemos avaliar a característica da voz falada e sussurrada do paciente quando estamos auscultando. Gente, a ausculta são os mesmos pontos da percussão, tá? Então, a gente precisa auscultar 5 pontos na frente, 9 atrás, seguindo essa sequência, fazendo uma ausculta comparativa e pegando toda essa área do pulmão, tá? Sempre do ápice para a base, ok? E lembrando de excluir as escápulas da ausculta, senão a ausculta fica diminuída, tá? Quais são os sons respiratórios normais? Então, naqueles pontos que eu falei para vocês, vocês vão ouvir murmúrios vesiculares, tá? Então, esse é o nome correto para o som do ar entrando e saindo do pulmão do paciente, ok? Então, ele vai ser auscultado, claro, com mais facilidade na inspiração, porém também vai ser auscultado na expiração. E aí, quando o paciente está tudo bem, quando ele está saudável, a gente fala que ele tem murmúrios vesiculares, ok? Bom, mas existem outros sons também que nós podemos ouvir, como o som brônquico, tá? Que é auscultado no manúbrio, que é exatamente essa foto aqui. Não sei se vocês lembram do manúbrio external, é a região supraesternal, ou seja, em cima do externo, tá? Próximo à traqueia. Então, se a gente colocar o estetoscópio lá, vocês vão ouvir um som mais agudo, intenso e oco, e mais na expiração, tá? Nesse local. E tem também o som broncovesicular, que pode ser auscultado em outras regiões do pulmão, como na região tanto anterior como posterior, que próximo às grandes vias aéreas centrais, tá? Ou seja, próximo aos brônquios. É um som mais tubular, semelhante a uma brisa, tá? Então, essa parte a gente precisa saber na teoria por enquanto. Então, ó, aqui nas regiões intercostais, a gente sempre vai ouvir os murmúrios vesiculares e o som broncovesicular vai estar mais próximo aqui da entrada dos brônquios, tá? Então, ela vai ser auscultada mais próxima à traqueia. Ok, pessoal? Bom, e quais são os sons anormais? Então, os sons anormais são chamados, como eu já falei, de ruídos adventícios, tá? Primeiro deles se chama crepitações ou estertores. Vocês vão ouvir mais comumente a palavra estertores. Os sons estertores, pessoal, ele é um som que diz respeito à presença de líquido no alvéolo, tá? Então, quando o paciente tem líquido, uma pequena quantidade lá no alvéolo, como, por exemplo, em situações de edema, bronquite, pneumonia, bronquiectasia, ele vai apresentar o estertor, tá? É auscultado tanto na inspiração como na expiração e pode ser alterado ou desaparecer se o paciente muda de posição ou então se ele tosse. Vou pedir para vocês fazerem uma outra brincadeira aí para a gente poder entender um pouquinho o que é esse som estertor. Então, o som, ele se parece quando a gente pega uma mecha de cabelo, ó, e faz esse movimento, tá? Então, é um som de atrito, como se fosse esse som do cabelo aí. Quem puder, tiver a oportunidade de fazer, faça para vocês terem uma noção. Os roncos, tá? Os roncos são ruídos adventícios que estão mais relacionados com a presença de muco, ou seja, secreções. Então, quando os canais estão repletos de secreções. Também pode desaparecer com a tosse, é mais audível na expiração e tem a ver com bronquite, pneumonia ou qualquer doença respiratória que cause excesso de secreções. E nós temos os sibilos. Os sibilos, eles se dão todas as vezes que
o paciente tem a via aérea estreita, principalmente quando eu tenho broncoconstrição ou asma, tá? Então, quando tá estreito, o ar passa com dificuldade, fazendo ruídos como se fosse um miadinho de gato, por isso que eu até coloquei esse gatinho aqui para vocês, tá? E às vezes eles são tão altos que a gente ouve até sem mesmo um estetoscópio. Então, toda vez que vocês ouvirem sibilos, como se fosse um assobio bem fininho, quer dizer que o paciente tem via aérea estreita, ok? E temos também o atrito pleural. Pessoal, o atrito pleural é quando eu tenho uma inflamação na pleura, né? Então, para quem não se lembra, a pleura é aquela pele que reveste o pulmão do paciente, tá? Então, quando o paciente tem algum infarto na pleura, uma inflamação, você pode ouvir como se fosse o roçar de um couro, tá? O som ele é semelhante a isso. E aí se chama atrito pleural e é mais intenso na inspiração. Algumas situações como pneumonia, pleurites, né, ou até o infarto pleural podem causar esse tipo de ruído, tá bom, pessoal? Que mais? Tem também o cornagem ou estridor. Isso são sons de respirações ruidosas. Normalmente a gente consegue avaliar o estridor sem o estetoscópio. Ele é mais audível na inspiração e indica uma obstrução na laringe ou na traqueia. Então, se o paciente tem faringite, edema de glote, alguma obstrução por corpo estranho, um tumor na laringe, uma estenose de traqueia por algum motivo, ele pode apresentar esse som, que é mais conhecido como estridor. Certo, pessoal? Então é isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? E aí, vou deixar uma atividade aqui para vocês que vocês respondam até a próxima semana. Muito obrigada.